Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. E hoje vamos iniciar um novo assunto, já para a quinta unidade. Então esse é um assunto já da quinta unidade, ou seja, da penúltima. Então vão ficar faltando somente a quinta e a sexta unidade para o término do período letivo, do ano letivo. Pois bem, pessoal, antes de iniciar o vídeo mais uma vez, propriamente dito, eu gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito no canal que se inscreva e ative o sininho de notificações para que possa receber mais vídeos. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre a expansão do islamismo. Vamos conhecer um pouco sobre a religião islâmica, vamos conhecer um pouco sobre a origem, sobre as características e como o mundo hoje vê o islamismo. Então, vamos compreender a priori o surgimento da religião islâmica, dessa religião que vai ser uma das maiores do mundo hoje em dia. De acordo com últimos estudos, só fica atrás do catolicismo. Então a católica ainda é a maior, mas a islâmica vem logo na sequência. Arábia pré-islâmica era uma península arábica, ou seja, uma faixa de terra na região desértica habitada por povos semitas desde a antiguidade, desde 1500 a.C., com a domesticação do camelo, com os beduínos que realizavam o pastoreio, os árabes do deserto e árabes das cidades, os Iêmen, divididos em tribos lideradas por sheiks. Leis de solidariedade tribal tornavam as vendetas infindáveis. Religião baseada na crença de espírito e deuses particulares de cada tribo aumentava a divisão entre as tribos. Então, o contexto que vai surgir a religião islâmica é basicamente esse: tribos pré-históricas, podemos dizer assim, né? Tribos antigas da história antiga, melhor dizendo, e essas tribos acreditavam em vários deuses e existiam brigas entre elas justamente porque umas acreditavam em uns deuses e outras acreditavam em outros deuses. Então, o mundo árabe, a Península Arábica, era composta por diversas tribos e esses diversos povos dessa tribo acreditavam em vários deuses, até a chegada do Messias, que seria o Maomé, né? Cidades ao longo dos caminhos das cavernas, casas de Deus, adoração coletiva dos ídolos de cada tribo, o Latreb e Meca, situados em oásis, eram importantes entrepostos comerciais, governadas por um conselho das famílias mais ricas de artesãos e mercadores. Região ganha importância a partir da rota marítima de comércio com o Oriente. Aqui vocês conseguem ver um mapa do Oriente Médio, e principalmente vocês conseguem ver as regiões onde vão se expandir o mundo árabe, principalmente o islamismo, né? Já aqui vocês conseguem ver um templo, né? Vocês conseguem ver um templo do islamismo. Maomé ou Mohamed vai nascer em 570 depois de Cristo. Então, a religião cristã, o cristianismo vai começar a vigorar no Império Romano a partir de 313, depois da morte de Cristo. Já o islamismo vai surgir posteriormente. Então, o próprio Maomé, ele vai nascer depois de Cristo. Ele vai nascer em 570 depois de Cristo. Então, o nome dele é Maomé ou Muhammad. Então, tribo Coraxita de Meca, casado com Khadija, viúva rica de dona de caravanas, viagens e contatos com judaísmo, madaísmo e cristianismo. Islã igual a submissão a Deus, Alá é o único Deus e Maomé é o seu único profeta. A Égira, em 622, Itrebe torna-se Medina, a cidade profeta. 630, tomada de Meca e convenção das demais tribos árabes e unificação. As preces coletivas 5 vezes ao dia, a zakat, imposto sobre os ricos, o ramadão, jejum ritual
e a peregrinação à Meca. Então, pessoal, aqui está dizendo o seguinte: o islamismo vai se fortificar a partir de 630. Maomé, ele vai receber, de acordo com a narrativa, ele vai receber uma visão do anjo Gabriel. Esse arcanjo Gabriel vai dizer que só existe um Deus, que seria Alá. E Maomé deveria ser o seu profeta e deveria propagar as ideias de Alá através do islamismo. Então, assim vai nascer o islamismo. Muitos historiadores vão dizer que o próprio Islã, o islamismo, vai nascer porque vai beber da fonte do cristianismo e do judaísmo. Então, o islamismo seria uma mistura de ideias cristãs e de ideias judias, de ideia do judaísmo. Então, o Maomé, ele vai receber essa ordem do anjo Gabriel justamente para propagar a ideia do islamismo, para propagar os ideais islâmicos. E no Oriente Médio isso vai difundir de forma significativa. O islamismo vai, de certa forma, ganhar cada vez mais seguidores e o Maomé vai ser cada vez mais adorado. E uma das características do Islã é justamente fazer 5 preces ao dia, ou seja, rezar 5 vezes com a cabeça voltada para a Meca, para o Oriente Médio. Então, se você é islâmico, se você é dessa religião, em qualquer lugar que você esteja no mundo, você deve saber onde fica o Oriente Médio e rezar com a cabeça voltada para a Meca. Então, essa é dos pilares do islamismo. Além disso, tem a cobrança de impostos sobre os mais ricos. Então, os mais ricos vão pagar mais e os mais pobres vão pagar menos. O Ramadã nada mais é do que o jejum, ou seja, é outro pilar do islamismo, é o jejum ritual. Ou seja, é necessário jejuar para agradar, para agradar Alá e para agradar Maomé, de tal forma a não sentir desejo e vontade de comer nesse período. A peregrinação à Meca tem que ser feita pelo menos uma vez na vida. Então, se você é islâmico, você deve ir pelo menos uma vez na sua vida fazer uma peregrinação à Meca, ao templo maior do islamismo, Meca, que fica na Arábia Saudita, no país da Arábia Saudita, no Oriente Médio. Então, se a pessoa é se ela é islâmica, ela vive no Brasil, ela tem que ir pelo menos uma vez na sua vida até o templo de Meca, na Arábia Saudita. E a Bíblia sagrada deles é o Alcorão ou Corão, que vai trazer as ideias, as ideologias de Alá através de Maomé. Então, o Alcorão é a escritura sagrada do islamismo, como se fosse a Bíblia do cristianismo. Então, no cristianismo nós temos a Bíblia e no islamismo nós temos o Alcorão. Origem do povo árabe. O semita descendem de Ismael, filho de Abraão, com Agar, Isaac, filho de Sara, Abraão, Ismael e Agar vão para a vale de Meca, fonte Zenzém. Então, aqui está dizendo como foi que surgiu, qual é a descendência dos povos árabes. E aí vocês conseguem ver que pode ser, de acordo com a narrativa, com a mitologia, que os árabes são filhos diretos de Abraão e Agar. Então, são passagens bíblicas, como eu falei a vocês. Vocês podem observar que o arcanjo Gabriel, que vai dar o aviso a Maomé, ele também aparece no cristianismo. Então, a própria narrativa do Islã, ela vai beber de fontes do próprio cristianismo. Então, tem essa mistura, tem essa semelhança entre o cristianismo e o islamismo nesse processo de iniciação, desse processo de início da religião, do surgimento da religião islâmica. Aqui vocês conseguem ver a capa do livro Alcorão, desse livro sagrado. Aqui vocês conseguem ver também a expansão e o califado. Causas da expansão: procura por terras férteis, guerra santa, que era jihad. Então, tudo que for guerra é jihad,
que é a Guerra Santa, interesses comerciais, enfraquecimento dos impérios persa e bizantino. Então, pessoal, o que é a jihad? A jihad é toda guerra justificável pelo Alcorão. Por exemplo, quem é que assiste o jornal vai ver que no Afeganistão o Talibã tomou conta do Afeganistão. O Talibã é um regime islâmico, só que eles são arcaicos, ou seja, eles interpretam o Alcorão ao pé da letra com mais de 500 anos. Então, de acordo com o Alcorão, as mulheres não podem estudar, as mulheres não podem trabalhar, as mulheres não podem mostrar o seu corpo, então a mulher é simplesmente um objeto do homem. Ela só serve para procriar, para gerar filhos e para ficar em casa cuidando dos afazeres. Então, isso significa dizer que a Guerra Santa, a Jihad, ela é justificável porque eles querem preservar esse tipo de costume. E o Talibã, lá no Afeganistão, eles tentam justamente fazer isso. Eles tentam segurar esse regime, eles tentam segurar esse pensamento arcaico acerca do islamismo e acerca do próprio Alcorão. Então isso vai fazer com que eles matem, com que eles morram, justamente por essa questão de religião. Porque o Alcorão para eles tem que ser. Não pode existir direitos para as mulheres. Então os homens são mais importantes na sociedade do que as próprias mulheres. O califa é o sucessor e representante de Maomé, dos crentes, líder religioso e militar, xiitas e sunitas, unificação econômica e aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, a arabização dos territórios conquistados, Abássidas, século VIII, surgimento do vizir e da autocracia do califado, a civilização urbana, poucos relatos sobre os camponeses. Então, o califa é o que? O sucessor e representante de Maomé, que existem brigas dentro do próprio islamismo justamente para dizer quem é o sucessor de Maomé. Então, muitos querem reivindicar esse título de sucessor de Maomé. Então, por isso que tem essas brigas, por isso que tem essas disputas entre os xiitas e entre os sunitas, que são dois grupos dentro do próprio islamismo. Economia e sociedade, essencialmente comercial, China, Índia e África, a bússola, o papel e a pólvora, agricultura, difusão de técnicas de irrigação, novas culturas, arroz, laranja, cidra, limão, cana-de-açúcar, algodão, café, etc. Metalurgia, têxtil, cerâmica, drogas e perfumaria. Isso é o que basicamente é produzido no mundo árabe, no Oriente Médio. Aqui a gente consegue ver um pouco sobre a cultura, sobre o artesanato islâmico, o artesanato dos árabes, e principalmente conseguimos observar que esse paradigma de que todo islâmico, todo muçulmano é terrorista, isso precisa acabar, porque percebam, tem aqueles que são radicais, como o Talibã, ou seja, tem aqueles que querem que o mundo seja todo islâmico, mas tem aqueles que vão seguir o Alcorão e não vão fazer mal a ninguém, eles vão adorar o seu Deus, que é Alá, vão adorar o seu Messias, que é Maomé, e vão viver a sua vida de forma significativamente em paz, ou seja, sem buscar guerrear com mais ninguém, entrando numa guerra santa, que seria essa guerra, né, essa jihad. E aí, o que acontece? Muita gente pensa que todo árabe, todo muçulmano, todo islâmico, ele é um terrorista, e isso é um mito, né? Isso não é verdade. Então, os muçulmanos, eles têm sim uma vida normal,
eles seguem a sua religião, mas de modo algum a religião islâmica vai pregar a morte, vai pregar o assassinato. E isso quem faz, na realidade, são os radicais. Então, existe radicalismo em todas as religiões, não só na religião islâmica. Existe radicalismo na igreja católica, existe radicalismo na igreja protestante. Se você tiver uma ideia, um sujeito que mais matou gente na história foi o Adolf Hitler, e ele era extremamente cristão. Então, o Hitler era cristão, mas mesmo assim cometeu milhares de assassinatos. Por quê? A religião não molda a pessoa. Então, a pessoa pode ser católico, pode ser cristão, mas pode ser um assassino. Porque a religião não molda a pessoa. E um exemplo disso é o Adolf Hitler na Alemanha nazista. Então ele vai matar milhares de pessoas só porque eram judeus, e ele vai ser extremamente cristão, ele vai ser extremamente religioso. Então perceba que toda religião existe o radicalismo em todas as religiões, não só no islamismo. Distribuição de terras entre amigos dos califas, latifúndios impostos em demasia para quem não era muçulmano, conversões, etc. Aqui é mais como eles cobravam impostos das pessoas que não era islâmico, né? Que não eram muçulmanos. A religião. Na religião, o Alcorão é o ato de ler, é a leitura. O profeta seria Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus. E aqui, o profeta do islamismo, nós sabemos que é quem? Maomé. Deus não enviou seu filho. Princípios, oração, ablução, o jejum, a caridade, a peregrinação à Meca. Proíbe bebidas, proíbe bebidas fermentadas, carne de porco, trabalho na sexta-feira, permite a poligamia. Então perceba que dentro do islamismo não se pode comer carne de porco, não se pode trabalhar na sexta-feira, e eles permitem a poligamia, ou seja, um homem pode ter mais de uma mulher. Então, o homem pode ter mais de uma mulher se ele conseguir cuidar das duas da mesma forma. Então, essa é um pouco da sociedade muçulmana, um pouco da sociedade islâmica. Então, você perguntar, mas uma mulher pode ter dois homens? Não, de forma alguma. Somente um homem que pode ter mais de uma mulher dentro do mundo islâmico, né? Dentro dessa lei islâmica, só o homem que pode ter mais de uma mulher. Se não me engano, de forma perfeita, salvo engano, são até 7 mulheres. Isso se conseguir manter todas elas de forma igualitária, sem dar mais a uma do que a outra, sem ajudar mais uma do que a outra. Tem que manter todas no mesmo nível, entendeu? Todas têm que ser mantidas da mesma forma. Aqui vocês conseguem ver a imagem de Meca, a imagem do templo, né? Então, essa é a cidade de Meca, essa é a cidade onde tem o templo do islamismo, e que pelo menos uma vez na vida, quem é islâmico, quem é muçulmano, deve ir até lá para fazer a sua peregrinação e fazer a sua adoração a Alá, fazer sua adoração a Maomé. Então, diferentemente do catolicismo, no islamismo eles não adoram Deus, não adoram imagens. Então eles só vão adorar a Maomé e a Alá. Eles não adoram imagens, não tem santos, por exemplo, como na católica. Na igreja católica tem vários santos, né? Já na igreja islâmica, já no islamismo, eles só adoram Maomé e adoram Alá, que é o Deus. Então, o Deus deles é Alá e Maomé é o profeta. E eles não adoram mais nenhum outro tipo de Deus ou de imagens ou de santos. Pessoal, então já chegamos aqui a 20 minutos. Espero que vocês tenham conhecido um pouco sobre a religião islâmica. Na próxima aula a gente vai continuar com o assunto, que é bem interessante. E até a próxima aula. Um abraço.